E agora estamos em contato com o advogado Lênio Streck, jurista e professor. Professor Lênio Streck, muito obrigado pela sua gentileza e ter aceitado o nosso convite. Um bom dia. Bom dia a vocês. Professor, Só uma pergunta, o Milton Jung é algo com o Milton Ferretti Jung, não? exatamente, professor Streck, sou filho dele. Eu fiz rádio com o Flávio Alcaraz e ele, né, Sim. ainda, ele era progressista em termos políticos e gremista, que é a coisa mais importante ainda. Professor Streck, muito obrigado aí pela lembrança, pela memória. Professor Lênio Streck, tivemos ontem a fala dos advogados, de generais, almirantes e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Dito tudo, pelos argumentos dos advogados de defesa até agora, algum elemento que se foi apresentado capaz de demover a ideia dos ministros de uma condenação, de sensibilizar os ministros no sentido contrário de uma condenação ou não? Não, eu penso que não, né? O trabalho normal feito por qualquer causídico, né? Os advogados se esforçaram em, em atacar a delação do Mauro Cid e talvez o ponto da grande mídia e também da defesa tenha pensado, ou seja, esteja deixando passar uma tese, uma ideia de que a delação é a prova. A delação é o meio de prova. Se você tirar a delação do Mauro Cid, por exemplo, fica um arcabouço de elementos objetivos. Isso é importante que se diga para o grande público, né? Para que as pessoas não pensem que uma atrapalhação do Mauro Cid com relação ao Instagram ou tudo aquilo. Só que, tecnicamente, ele foi acompanhado todo o tempo por advogado. A gente não brinca no cotidiano, as pessoas não dizem, eu só falo na presença do meu advogado. Não é assim? Pois o Cid todo o tempo falava na presença do seu advogado. E o advogado do Cid não é qualquer advogado, é um advogado do andar de cima da República, né? Porque a advocacia tem uma série de camadas, né? Que alguns atuam nos tribunais superiores, etc. E o César Bittencourt, digamos, serve como um avalista, uma fidúcia da delação do Cid. Então, fora disso, não encontrei, a não ser algumas brincadeiras sobre sogra e tal, não encontrei maiores alterações no quadro, né? Agora, professor, alguns defensores, e é o caso aqui de um dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, alega que a defesa não teve acesso a algumas provas utilizadas no processo e que não teria havido um prazo suficiente para a atuação. Como que o senhor recebe esse tipo de alegação? Bom, eu recebo como você, porque eu não tenho como checar essa questão. É, e essa é uma questão que tem que ser respondida lá, digamos, pelo relator e pelo Ministério Público, porque quando você diz, né, eu não tive, porque é muita papelada, é muita coisa, tanto é que o próprio Alexandre de Moraes, quando alguém disse, quando o Hélio Gaspari, que também é digamos, do alto jornalismo, né? Disse que o Fux poderia pedir vista, né? Eu logo dei uma entrevista dizendo que não considerava isso e tal, que achava que não, e que talvez há que se cuidar com isso, porque isso fica numa profecia autorrealizável, né? Quando você diz uma coisa, ela ainda não existe e depois ela passa a existir. O Alexandre de Moraes se adiantou e fez um link eletrônico, botando à disposição de todos os ministros eventual papel, alguma coisa que ainda não estivesse com os ministros. Eu acredito que tudo isto se estenda também aos advogados. Agora, há que se ver, por exemplo, quais são os elementos
os documentos, enfim, e se esse documento, digamos, é aquele que segura um argumento. Agora, isso é quase, digamos que é uma prova do demônio para o analista ou para se fazer, porque a gente não tem os elementos, né? Professor Streck, tudo considerado, se houver a condenação, o que caberá ainda aos réus? Existe alguma forma de recurso? Existe alguma outra forma que não seja essa que está sendo discutida no Legislativo? Vamos lá, bem didaticamente. Primeiro, você não perguntou, mas eu vou responder. Quantos anos eu acho que, se houver condenação, Bolsonaro pega? Então, meus cálculos, né? Eu fui promotor e procurador de justiça por 29 anos, então a gente pega mais ou menos no cálculo, né, intuitivo. Acho que entre 23, 24 e 27. Não passa de 30, né? Mesmo com a condenação em todos os crimes. Uma vez feita a condenação, se ela acontecer, enfim, tem 2 cenários. O primeiro, são 3 cenários. O primeiro cenário é normal em qualquer tipo de processo, e absolutamente normal mesmo. Digamos, 99,9% dos processos sofrem embargos de declaração. É como alguém embargando uma obra. Você recebe uma obra pronta e a prefeitura vai lá e embarga porque faltou uma janela na divisa. Então, o que são embargos de declaração? Se pede para o tribunal para esclareça se houve omissão, obscuridade ou contradição nos argumentos. São os embargos de declaração. Todo mundo faz. Esse é o cenário 1, que é normal. O cenário 2 é que depois dos embargos, aí tem 2 cenários que se abrem. A condenação, uma vez nós estamos tratando de que ela tem existido. Se for por 4-1, acabou. Causa finita. Se for por 4-2, depende, aí 4-2, naquilo que houve 2 votos. Vamos dar um cenário assim muito fácil de entender. São 4 ministros condenaram, um condenou também, mas condenou a 15 anos. Um dos 4 condena a 16. Então, disso, só do 15 ou 16 cabem embargos infringentes. Embargos infringentes aquele ponto é examinado pelo plenário. Outro cenário, 2 absolvem. Aí sim, aí todo o processo, porque houve a absolvição de 2 votos, aí vai tudo rediscutido no plenário. Mas veja, quando se fala em embargos infringentes, sempre só discute aquele ponto no qual há uma discordância dos 2. Para ser discutido tudo no plenário, tudo teria que ter 2 votos secos de absolvição, né, nesse sentido. Perfeito. Professor Lênio Streck, muito obrigado aí pela aula e um bom dia. Muito bem, abraços aqui do Rio Grande do Sul, onde chove muito. Passou a noite chovendo. Acordei cedo hoje por causa da CBN, porque acordar muito cedo é inconstitucional. Muito obrigado. Professor Lênio Streck, advogado, jurista, abraço. Conversou com a gente aqui no Jornal da CBN, agora que são 7h50.